Eu promovi duas pessoas que estavam trabalhando comigo para serem meus sócios da minha nova startup. E eu quero mostrar para vocês nesse vídeo o que eu fiz para promover duas pessoas para a sociedade, para que vocês aprendam com o meu Building Public da minha nova startup a vocês implementarem regras de negócio na empresa de vocês. Então nesse vídeo de hoje, galera, eu quero trazer uma visão completa do que vocês precisam saber sobre cargos, sobre responsabilidades, sobre acordo de sócios, sobre uma estrutura societária que vocês têm que montar para a empresa de vocês. E eu também quero deixar algumas dicas e mensagens pessoais sobre o que eu penso de você trazer sócios, porque eu vejo que muita gente fica pensando muito em equity, pensando muito em valuation, muito na empresa, muito de quanto vale a empresa, mas esquece do valor que você ter sócios pode trazer e como isso pode agregar para o seu negócio. Então no vídeo de hoje eu quero trazer essa reflexão e para vocês um conteúdo prático de como vocês podem montar a sociedade de vocês, beleza? Essa que nós estamos construindo é a minha segunda startup. E a minha primeira startup se chamava Encontro Nerd e eu trabalhei quase 10 anos nela. Eu acabei saindo em 2022 para construir a comunidade de micro-SaaS e eu tinha decidido que eu não ia mais montar startups e que eu ia montar um portfólio de micro-SaaS. Mas com o passar dos anos, eu comecei a ver uma oportunidade muito grande de transformar a comunidade, de transformar os produtos ao redor da comunidade numa grande empresa de tecnologia que a gente chama de EdTech, de empresas de tecnologia de educação. Então, no final do dia, eu convidei duas pessoas da minha equipe para serem meus sócios e juntos nós três montarmos essa EdTech. E essa EdTech se chama Pixel Educação. Eu fiz um vídeo soltando um conteúdo sobre ela e eu quero mostrar para vocês como eu estou fazendo por trás dos bastidores para construir a minha startup. Então, no vídeo de hoje, eu quero trazer para vocês como eu estou montando a estrutura societária e o que a gente está fazendo e como a gente está fazendo para que você também aprenda com os seus negócios, tá bom? Então, a primeira coisa que vocês têm que saber é que eu decidi que eu não iria ser mais o CEO da minha empresa. Então, por A mais B, eu já fui CEO da minha outra startup por muitos anos e eu cheguei à conclusão que, cara, o CEO ele tem um papel muito importante e não é um papel tão romântico quanto a gente vê nas séries ou nos filmes, mas é um papel de eterna construção. Então, o CEO, ele não tem só a obrigação de comandar a companhia como um todo, mas o CEO, ele tem a obrigação de liderar pelo exemplo, de fazer a gestão da equipe, de construir as coisas, de puxar as frentes, de dizer não nas horas certas. E eu cheguei à conclusão que agora, aos 36 anos de idade, que o que eu sou bom de verdade é mais na parte criativa das empresas, mais na parte de negócios e não tanto nessa parte de liderar a empresa. Então, como eu estava saindo de um portfólio de micro-SaaS, que basicamente eu estava trabalhando sozinho, com um monte de freelancers, para ser mais específico, eu estava com 22 freelancers, para você ter uma ideia, para agora uma EdTech, eu tive que trazer pessoas que tivessem fit com as responsabilidades que uma startup precisa. Então, aqui na tela de vocês, como vocês podem ver, é o documento com os meus sócios e o que a gente está montando de direitos e obrigações. Esse documento, eles vão ter alguma parte que eu vou mostrar para vocês, outras partes elas vão estar borradas por questões de informações confidenciais, mas grande parte desse documento aqui eu vou deixar público para que vocês também aprendam sobre isso. Então a primeira coisa que você tem que saber é que eu promovi duas pessoas, uma chamada Caio e outra chamada Matheus, para serem meus sócios. O Caio como CEO da minha estrutura, da Pixel Educação, e o Matheus como COO. Então o CEO é o Chief Executive Officer, né, que é o chefe executivo. E o COO é o Chief Operational ou Operation Officer, que é o chefe de operação, que é basicamente o braço direito, que é o que faz tudo. Nós também chamamos o COO como um gerente geral. É aquela pessoa responsável por cuidar de operação, do RH, cuidar de processos, cuidar de time, etc., enquanto o CEO cuida mais da estrutura como um todo. Então, basicamente, a gente está falando de um braço direito e de um braço esquerdo. E o meu papel é o CCO, que é o Chief Content Officer. Eu vou entrar dentro de cada explicação de cada papel daqui a pouco para vocês entenderem o porquê esses nomes, esses cargos e quais são as responsabilidades de fato desse papel, tá? Então, para começar, a primeira coisa que você faz quando você traz um sócio, quando você decide que você vai trazer um sócio, é você desenhar a vaga. E a vaga, ela não é somente sobre as atributos operacionais, mas essa vaga ela tem que constar também as responsabilidades e como você vai cobrar pelas atividades dessa pessoa. Então aqui dentro dessa vaga de CEO, a gente definiu 3 grandes responsabilidades para o Caio, que é marketing, produto e tech. Então o Caio, por exemplo, ele está cuidando de todo o direcionamento estratégico alinhado à visão da empresa. Então nós alinhamos a visão, né? Então normalmente ou eu ou nós em conjunto definimos a visão da empresa. Então como os meus sócios são novos na empresa, a empresa já tinha uma visão, eles entraram, a gente começou a alinhar essa visão em conjunto, a gente traz essa visão para a empresa, então a gente faz esse planejamento estratégico anual, a gente quebra esse planejamento estratégico em trimestres,
trimestres, e dentro de cada trimestre a gente tem um direcionamento estratégico do que deve ser feito, quais vão ser os key results da empresa, então quais vão ser os objetivos principais e os resultados que a gente espera, qual que vai ser o roadmap dessas iniciativas por trimestre, né? Então, além de pensar nos projetos e nas tarefas, como a gente vai quebrar esses projetos em pequenas tarefas e qual que é o roadmap de cada uma. E também o Caio ficou responsável por ver a parte de produto, então que é toda a parte do curso, dos infoprodutos, das mentorias, dos nossos SaaS também, que a gente já está com 2 SaaS rodando agora. O Caio também é responsável pela parte de marketing e vendas, então ele vai trazer toda a visão de funil de vendas, tráfego orgânico, tráfego pago, SEO, etc. Ele cuida da parte de produto e software aqui dentro e de dados e BI. O Matheus, por outro lado, ele é responsável pela gestão, administração e operação. Então o Matheus, ele é responsável por cuidar de toda a operação e da eficiência da operação. Então ele tem que cuidar de todos os processos, otimizar todos os processos, cuidar de todas as rotinas operacionais, todas as KPIs, né, que são as métricas que a gente cuida do negócio, e todos os planos de melhoria e eficiência, né? Então é pegar o que a gente está fazendo e sempre estar olhando os processos e as ferramentas e tentar otimizar eles, né? O Matheus também é responsável por liderar todas as áreas de suporte, né? Então hoje a gente tem suporte tanto dos micro SaaS como dos infoprodutos, como a gente também tem suporte hoje da própria comunidade gratuita, da comunidade aberta. Então a gente tem suporte de várias frentes. Além disso, dentro de cada estrutura de suporte, nós também temos as sub-áreas. Então nós temos o financeiro, o jurídico, o RH, e todas essas áreas demandam um suporte e o Matheus é responsável por cuidar deles, tá? Outra coisa que o Matheus é responsável é por cuidar de todo o orçamento da empresa, conectar todos os objetivos, né, aos objetivos das áreas. Então, quando a gente monta os objetivos trimestralmente, o Matheus, a gente monta o roadmap e o Matheus implementa ele para o resto do time. O Matheus cuida da cultura da empresa e das obrigações legais da companhia. E já o Bruno, eu fiquei responsável pelo tripé aqui dentro, que na minha visão é o meu tripé que eu curto muito fazer, que é o meu tripé do CCCRR, que é conteúdo, comunidade, comunicação, relacionamento estratégico com os parceiros e representação institucional e posicionamento da marca. Ou seja, este canal do YouTube, meu LinkedIn, que eu faço muito conteúdo lá, meu Instagram, que eu faço muito conteúdo lá, meu TikTok. Todas as minhas redes sociais, elas representam institucionalmente a Pix Educação e elas representam o posicionamento da nossa startup. Então, o meu papel é cuidar de todas as vias orgânicas da empresa, que é o que eu faço hoje, cuidar de toda a comunidade, que é o que eu faço hoje com muito carinho, e eu tenho um prazer muito grande de cuidar da comunidade, e de cuidar de toda a comunicação, tanto interna como externa. Então, o meu papel é um papel 100% criativo e de comunicação, de conteúdo no final do dia, tá? Então, eu vou trazer para vocês alguns pontos que eu acho importante vocês saberem. Então, a primeira coisa que quando eu decidi trazer esses meus sócios foi que eu decidi que a gente iria ter um processo de tomada de decisão. Então, a tomada de decisão, ela tem que ser uma coisa que todo mundo tem que participar de um jeito ou de outro. Então, o que a gente fez foi definir um processo de tomada de decisão. Então, a gente colocou que as decisões exigem aprovação conjunta, tá? Dos sócios. E que caso a gente não chegue num consenso, a gente tem a opção do voto de Minerva, que vai seguir o cap table. Então, o cap table é o capital social da empresa. Então, no caso, eu, por exemplo, hoje, eu tenho 70% do capital social da empresa. Então, no caso, hoje, caso a gente não chegue num consenso, eu tenho o voto de Minerva para desempatar ou para decidir alguma questão. E o voto decisório, ele é muito importante, mas ele deve ser usado apenas em casos extremos, porque é uma coisa que você vai brigar, você vai dar porrada. Então, eu recomendo sempre que as decisões sejam feitas por números ímpares de pessoas, né? Por isso que a gente nunca pode ter um conselho com um número par de pessoas. A sociedade, eu também recomendo que vocês tenham um processo de tomada de decisão, caso você seja um número par ou ímpar, e que um dos sócios tenha sempre o voto de Minerva, que isso é muito importante, tá? Então, quais são os aspectos que a gente decidiu que nós vamos decidir em conjunto? Qualquer tipo de decisão que tenha um alto impacto no caixa da empresa e que tenha baixa reversibilidade. Então, qualquer coisa que impactar financeiramente a empresa e que não dê para reverter, é uma tomada que a gente tem que decidir os sócios em conjuntos. Qualquer coisa que envolva alteração na missão, visão e valores, contratação e demissão de cargos estratégicos, capital social e distribuição de lucros e bonificações. Tirando essas decisões, cada sócio tem plena autonomia sobre as decisões de suas respectivas áreas de responsabilidade, sendo a sua palavra final desde que não viole nenhuma decisão que exija aprovação em conjunto dos sócios. Então é muito simples esse processo de tomada de decisão. A decisão acontece quando os sócios estão de acordo a algum tema. Se é alguma coisa micro, cada sócio tem o seu poder total de tomar decisão dentro da sua área de atuação e assim segue. Então, no meu caso, como eu tenho maior parte do capital social, mas eu não sou responsável por nenhuma área da empresa, eu basicamente não tomo decisão
nenhuma área da empresa, exceto pela parte de conteúdo, comunidade, comunicação, etc., que, na minha visão, são core hoje da nossa companhia. Outro ponto é o seguinte, dedicação e compromisso, tá? Então aqui no caso, o que eu recomendo é que todos os sócios estejam sempre se dedicando integralmente, tá? Então o que é se dedicar integralmente? É pelo menos 30 horas por trimestre. Trimestre, não é nem, olha só gente, não é nem semana, não é nem mês, é por trimestre. Então, assim, a gente se dedica 30 horas por trimestre no mínimo, tá? E outras atividades externas, como mentorias e tal, elas podem ser realizadas. Não é que você não pode pegar atividades paralelas, a gente pode. Uma coisa que eu quero deixar muito importante aqui é sobre a cultura da empresa. Então a gente quer construir uma empresa que não seja a base da força, que os sócios trabalhem lá só pela grana, mas que os sócios tenham liberdade para fazer o que eles quiserem, pegarem projetos por fora também, tá tudo bem. Então no caso, se vocês pegarem projetos por fora, o que a gente definiu é que para pegar o projeto por fora, você tem que ter um salário inferior a X, que é uma informação confidencial, não posso mostrar para vocês os nossos salários, mas assim, pra gente pegar projetos por fora, é só a partir de um salário X. Então, se a nossa startup não chegou nesse patamar e ela está pagando menos, porque a gente não tem condições financeiras para pagar mais, então tudo bem você pegar projetos por fora. Se a gente chegou num patamar financeiro de X e a gente está ganhando bastante e você não pegar projetos por fora, aí a gente vai ter que ter uma discussão prévia e os sócios vão ter que ver se essa atividade é estratégica para a empresa ou não. Então foi uma forma que a gente decidiu de ajudar os sócios durante a jornada enquanto a gente não está ganhando muito dinheiro, enquanto a gente é uma empresa pequena, tá? Outro ponto é o mecanismo de prestação de contas, né? Então o que a gente decidiu é que a gente vai fazer uma reunião semanal de alinhamento de liderança, onde nós vamos trazer um dossiê e a gente debate tudo que tem aquela semana, e também a gente vai fazer um feedback a cada semestre dos sócios. Então eu vou sentar com cada sócio e dar meu feedback para eles e receber o feedback dos meus sócios. E eu acho que essa prática é muito importante. Agora sobre regras de venda ou cessão societária, tá? Então nós colocamos que qualquer pessoa que queira entrar na nossa empresa, elas têm que ter uma votação de 2/3 dos sócios para a gente vender participação para um terceiro. Ou seja, somos em 3 sócios, se um dos 3 decidir vender o seu equity para trazer uma nova pessoa ou para fazer uma secundária, que é, no caso, vender por dinheiro a participação, ele precisa de uma aprovação de 2/3 dos sócios e nós temos um prazo de manifestação de 30 dias para poder dar a nossa votação, a nossa palavra, tá? Então aqui são algumas cláusulas importantes, eu só vou deixar o texto aqui dessas cláusulas na tela para vocês pausarem o vídeo e vocês darem uma olhada. Então a gente tem o direito à venda forçada, que é o drag along, a gente tem a cláusula de saída, que é tag along, direito de preferência e obrigação de compra. Então, basicamente, aqui são cláusulas para proteger os sócios e os investidores, caso algum sócio decida vender a empresa, para que não prejudique os sócios minoritários e assim por diante, ou os direitos de preferência, os direitos de obrigação de compra, tá? Então, essas aqui são cláusulas um pouco mais jurídicas, mas são super importantes para vocês terem no contrato. Eu não vou explicar tanto o detalhe de cada uma aqui. Agora, sobre a possibilidade de entrar novos sócios na empresa, né? Então, a gente colocou que para você trazer um novo sócio, a gente tem que ter aprovação da maioria dos sócios, tá? Que todos os sócios novos devem aderir a esse contrato que eu estou mostrando para vocês e que todo esse contrato tem que ter uma diluição proporcional dos sócios atuais com a possibilidade de aporte. E que todos os sócios, eles têm o direito de não ser diluído. Ou seja, se está entrando um sócio pondo 100 mil reais para diluir 10% da empresa, um dos sócios pode falar, opa, eu também vou pôr 100 mil para não ser diluído, e aí ele protege a participação dele. Então os sócios têm esse poder de participação, tá? Coisas importantes, cliff vesting. Então esse aqui é bem simples e é muito importante. Essa é a cláusula mais importante desse vídeo aqui, então prestem muita atenção. Cliff significa uma algema, vesting é quando você divide a sua participação. Então vamos somar aqui os dois. Nós temos um vesting de 24 meses e um cliff de 12. Então o empreendedor, no total, ele tem que trabalhar 36 meses para ele ganhar 100% da participação dele na empresa, tá bom? Então, o cliff funciona da seguinte forma. Se durante os 12 primeiros meses do seu vesting de 24 meses, o empreendedor, ele sair da empresa, ele perde tudo que ele tem de direito de participação. Se durante esses 12 primeiros meses o empreendedor cumpriu, ele vai, no 13º mês, ele ganha a participação dele proporcional aos 24 meses divididos. Não sei se ficou claro, mas pensa comigo. Então, se eu tenho aqui 24% de participação societária e eu divido essa participação durante o período de 24 meses, eu vou ter no total 2 anos para ganhar minha participação 1% ao mês. Então, o cliff significa que durante os meus 12 primeiros meses de 24, se eu sair da empresa, eu não ganho nada, eu não ganho meus 12%. Mas se eu sair da empresa no 13º mês, eu ganhei os meus 12%, porque eu trabalhei naquele período, e eu ganhei
o proporcional do 13º mês, que é 1%. Então eu tenho 13% da empresa. Então cada mês que passa do vesting, o empreendedor ganha o proporcional à participação dele até ele completar 100% aos 24 meses, tá? Então o cliff a gente chama de algema, que nada mais é do que um lugar, uma coisa para você prender a pessoa, e caso essa pessoa saia da empresa no período, ela perde tudo. É uma excelente forma para você conhecer as pessoas, uma excelente forma para você conhecer os funcionários, os empreendedores. Você põe um cliff e aí se você vê que não deu fit, que não deu certo, o cara vai embora e a empresa fica redondinha. Já o vesting, o cara vai embora, leva o proporcional que ele trabalhou e tá tudo bem, todo mundo sai ganhando. O que você tem que fazer no cliff, no vesting, é colocar no contrato a obrigação, né, que daí eu mostrei a cláusula para vocês, de a pessoa poder comprar. Então eu tenho o direito de comprar a sua participação. Se você sair da empresa, eu vou comprar ela e é isso, tá fechado, entendeu? E a gente deixa isso combinado não sai caro. Então cliff vesting é muito importante, tá? E por fim, sobre dinheiro. Então aqui são algumas regras de dinheiro que a gente colocou na nossa empresa, né? As políticas de distribuição de lucro, então quanto que a gente vai reinvestir, quanto a gente vai distribuir, prazos e critérios para distribuição, se vai ser trimestral, se vai ser semestral, se vai ser anual, quanto de caixa nós temos que ter disponível na empresa para depois distribuir, como que você vai usar o cartão de crédito, para que você pode usar o cartão de crédito, sobre a possibilidade de você antecipar lucro, então isso acontece muito, né? De um sócio poder chegar e falar assim, puta, tô precisando de grana, tem como a empresa me antecipar uma grana, então a gente já definiu regras para isso, porque acontece, e as pessoas precisam de grana, e a gente colocou também sobre os salários, né? Então quanto que é o nosso salário atual, e quanto que a empresa tem que estar faturando para a gente chegar no salário que a gente almeja. Galera, o vídeo de hoje é um vídeo um pouco mais técnico, mas é um vídeo muito importante para quem quer ter sócios, para quem quer promover funcionários para sócios. Isso aqui é uma mentoria muito técnica e muito importante e muito difícil de você encontrar lá na internet, em qualquer lugar, da forma que eu tô pondo e abrindo todas as informações para vocês. Então esse aqui é o dossiê da minha empresa, é o meu dossiê de papéis e responsabilidades, que também é conhecido como acordo de sócios. E esse aqui é o nosso acordo de sócios. Então se o vídeo ajudou vocês hoje, não esqueçam de deixar like, de se inscrever no canal para fortalecer meu canal. E que vocês, se vocês estão curtindo esse formato de vídeo do Building Public da minha nova startup, comenta aqui embaixo para eu saber também se eu tô fazendo um bom trabalho, se não tô, se tá legal, se não tá, para eu ir sentindo a temperatura aqui dos vídeos, tá bom? Galera, obrigado por ter assistido até o fim, tô torcendo muito por vocês e boa sorte em definir os papéis e responsabilidades, ou seja, o seu acordo de sócios na sua empreitada, tá bom? Vejo vocês no próximo vídeo, até mais.